Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos pegar do verso 22. Mateus 14, 22. Tem muita gente viajando devido ao feriado, né? E que nós possamos receber da palavra e depois estaremos intercedendo por todos aqueles que estão viajando, que não estão conosco nesta noite. Amém? Você achou aí Mateus 14? Na bênção. Versículo 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Podem sentar. Eu peço aos irmãos, a toda a igreja agora nesse momento, que fiquem tranquilos, evitem levantar, ir ao banheiro, tomar água, pelo menos nesse período, para que possamos absorver aquilo que Deus tem para nós. Na bênção. Amém? Nós sempre falamos e é bom relembrar, porque o culto tem a característica, os seus momentos, e esse é um momento primordial para nós, independente de quem esteja aqui. É a palavra ministrada sobre as nossas vidas. E hoje eu quero dizer para vocês que nós temos uma palavra de Deus, um ensino do Senhor, uma palavra rema de Deus para as nossas vidas em cima desse trecho. Eu creio que todos vocês já viram, já leram, já escutaram, mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é sempre viva. Então, cada vez que lemos, talvez o mesmo versículo, sempre tem algo novo. E eu quero dizer também que tem um estudo, uma palavra do Senhor, um ensino de Deus para nós aqui nesta parte. Todos nós passamos por problemas, por tribulações, todos nós passamos por dores, por contratempos, e o Senhor quer nos ensinar como agir, sendo instrumentos nas tuas mãos, mesmo durante certos períodos que são tribulações nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Eu não sei se você já passou por isso, se já passou por problemas. E aqui nessa passagem, Jesus, o mestre, o nosso mestre, estava ensinando os seus discípulos. Diante de uma situação, e eu quero que a gente venha a entender. Para isso, nós vamos pegar todo o contexto. Nós vamos pegar e entender o que estava acontecendo, para verificarmos o versículo 22, que é o início dessa palavra para nós nessa noite, que diz assim: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Bom, logo em seguida de quê? O que aconteceu para esta palavra, para esta ordem de Jesus ser colocada para os seus discípulos? Então vamos entender o que aconteceu, vamos entender o ensinamento de Jesus para os discípulos, que é para nós hoje. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, no início do capítulo 14, para nós entendermos o que estava acontecendo num contexto geral, como que as coisas estavam, como que estava o coração de Jesus, como que estava a sua alma, os seus sentimentos. E aqui no capítulo 14, no versículo 1, início desse capítulo, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Por aquele tempo, ouvindo Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus servos: esse é João Batista, ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam esses poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender a João, e o fizera acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Queria matá-lo,
mas temia ao povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia do seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem, e mandou degolar a João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela se levou à sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a situação, esse é o momento em que estão passando. Jesus, é claro, ele tinha um carinho todo especial por esse seu primo, chamado João Batista. No natural e no espiritual. Porque João, ele foi o precursor de Jesus. Ele foi à frente. Ele foi batizando o batismo do arrependimento, preparando para a palavra de Jesus, a palavra de salvação. Jesus mesmo fez um elogio a João, quando foi questionado pelos seus discípulos e por outros que estavam com ele, disse: olha, nunca ninguém nascido de uma mulher foi como João Batista. Ele é acima de todos. Então havia aqui uma característica, havia aqui um apego, havia aqui um relacionamento. O próprio Jesus foi batizado por João. Ele desceu ao Rio Jordão para ser batizado por João. E João, quando viu Jesus, falou assim: não, eu não quero, quem sou eu? Eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus ali mostra a todos nós aquilo que ele desejava. Ele falou: não, faça aqui, vim aqui para ser feito. E João testemunhou a palavra viva de Deus, falando com eles, através do Pai, o próprio Senhor Jesus que estava ali, e também o Espírito Santo que desceu em uma forma de pomba, para mostrar: esse é o meu filho amado. Então, Jesus e João tinham ali um relacionamento. Amém, igreja? João era uma pessoa especial. E aqui nessa passagem nós vemos, Herodes, o tetrarca, que por causa de um relacionamento com a sua cunhada, e foi advertido pela palavra de Deus de que estava errado, através de João Batista, e João nunca mediu esforços de dizer aquilo que estava certo e estava errado, foi preso. E aqui Herodes, ele ainda evita de fazer, ele queria matar João, mas evita devido ao povo, porque sabia do carinho de todos que tinham naquela cidade, naquele local, Jerusalém e toda a Judeia, o carinho que tinham por João. Mas de repente o inimigo arma uma cilada. Bom, a situação é essa. Herodias pede para sua filha dançar no aniversário de Herodes, e ali ele, emocionado e gostando de tudo, faz uma promessa de que qualquer coisa que ela pedisse, ele faria. E ela pediu, incentivada pela sua mãe, a cabeça de João Batista. E aqui ele foi degolado. Uma maneira que muitos mártires já passaram também. E de repente chega esta notícia a Jesus. Jesus recebe essa notícia. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus, a palavra nos diz, e é muito bem clara, foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então ele tinha sentimentos também, como todos nós aqui temos sentimentos. Ele tinha no seu íntimo, no seu coração, também sentimentos. Nós vimos que ele chorou, é o famoso, o menor versículo da Bíblia, que ele chorou com a morte do seu amigo Lázaro. Jesus também participou de festas, se alegrou. Então ele tinha sentimentos. E quando ele recebeu essa notícia, como qualquer ser humano, como qualquer um de nós, foi um impacto para ele. Aquilo foi uma coisa bombástica. Apesar de ser Deus, apesar de saber e conhecer todas as coisas, ele estava aqui como homem. Então, ele tinha sentimentos. Mas, a partir daí, ele começa a ensinar os seus discípulos. E o Senhor também quer nos ensinar nessa noite, através dessa palavra, através desses acontecimentos. Porque muitas vezes nós estamos com problemas, em situações difíceis, mas o Senhor quer nos mostrar que mesmo assim,
Ele quer nos usar como instrumento nas suas mãos. Amém? Cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, você é instrumento de Deus, meu irmão. Nós somos instrumentos de Deus. E o ponto que o Senhor Jesus quis ensinar aos seus discípulos, e nós vamos alinhavar e entender o ocorrido com aquela tempestade naquele mar, é o que o Senhor também quer falar conosco. Mesmo em situações difíceis, desempregado ou empregado, ou com problemas de relacionamentos, ou qualquer tipo de problema, eu quero que você entenda e nós venhamos a entender que Deus quer nos usar, e Ele pode e Ele nos usa. Amém? Nós precisamos entender que muitas vezes nós falamos não posso, enquanto que esquecemos que tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes nós retrocedemos devido às situações que nos cercam. E o Senhor está querendo nos ensinar, e Jesus usou desse momento para ensinar os discípulos, e quer nos ensinar nessa noite. Que independente da situação, Ele pode e nos usa. E Ele está sempre necessitando de que estejamos abertos para ser instrumentos nas mãos dEle. Veja só, continuando agora, já vimos a situação, nós vimos como que estava a situação naquele momento. Agora continuando aqui no versículo 13. Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? A notícia que veio pelos discípulos de João, que já eram também discípulos de Jesus, já tinham vindo a Jesus. Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha só, aqui nós já começamos a ver os ensinamentos de Jesus diante de tudo isso. Quando ele recebeu a notícia, claro, como qualquer um de nós, como qualquer um que tem um ente querido, uma pessoa querida, principalmente diante de uma tragédia, a morte sempre é um caso que nós temos que tratar. Agora, se a morte vem de uma maneira trágica, pior ainda. E Jesus não era diferente, ele tinha sentimentos. E aqui fica muito bem claro que ele chegou para os seus discípulos, chegou para todo mundo, olha, eu preciso de um tempinho, eu preciso agora orar, eu preciso refletir, eu preciso estar orando diante da situação. O meu coração dói, meu coração está apertado. Eu estou colocando friso meu aqui, para nós entendermos a situação de Jesus e o que ele estava ensinando aos seus discípulos e a nós essa noite. Então ele falou, olha, eu preciso me retirar. E ele pede para os discípulos preparar um barco, e ele sai dali e vai para um local à parte, reservado. Nós vemos a mesma passagem com os outros evangelistas. Por exemplo, Lucas, um pouco mais detalhista, explica que ele foi para uma região próxima a Betsaida. Bom, aonde não interessa. O que ele estava falando, eu preciso um momento meu. E muitas vezes nós passamos por isso. Quando nós temos problemas, quando nós estamos por algumas tribulações, não é errado você querer ter um tempinho seu. Não é errado, meu irmão, de maneira alguma. Não é errado você falar assim, olha, eu preciso de um tempinho meu, eu quero agora um tempinho, eu preciso colocar minha cabeça, eu preciso orar, preciso me colocar na presença do Senhor, eu estou agora passando por esse momento e eu estou precisando disso. Então isso não tem nada de errado. Mas o interessante é que aquele povo, toda aquela multidão que vinha junto com Jesus, viram para onde ele foi. Ele saiu ali de Cafarnaum, pegou o barco, andou mais um pouco e parou ali em Betsaida. É próximo um local do outro. Então, ele estava querendo ficar a sós. E a multidão viu para onde ele foi. Foi todo mundo a pé, atrás. E aqui nós vemos o que ele quer nos ensinar. Mesmo diante dessa situação, com o coração apertado, com tudo aquilo que ele estava sentindo, porque ele tinha um relacionamento com João, como eu falei, além de tudo, seu primo. E, acima de tudo, um escolhido por Deus para estar preparando tudo. Mas mesmo assim, olha que interessante, versículo 14. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém?
O Evangelho de João, nessa mesma passagem, depois você dá uma olhada em casa, diz o seguinte, que ele, além de curar, além de ter compaixão, além de estar ali atendendo aquelas necessidades daquele povo, também começou a falar do reino, do estabelecimento do reino, ou seja, da boa nova, da salvação. Mesmo diante daquela situação, ele não perdeu a oportunidade de estar fazendo e agindo em nome do Pai, naquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E nesse momento ele estava praticamente ensinando os seus discípulos, e ele está ensinando a nós. Amém, meu irmão? Porque tem momento que a gente tem vontade de dizer não, mas o Senhor sempre espera de nós um sim. E muitas vezes nós ficamos diante de situações achando que temos a liberdade de falar que não quero. Repete comigo, eu sou instrumento nas mãos do Senhor. E um instrumento, meu irmão, ele não tem vontade própria. Ele age na mão daquele que o pegou para usar. Um martelo, ele tem vontade própria? Ele chega e fala assim, eu não quero martelar hoje. Ele podia dizer, eu estou com dor de cabeça, porque eu acho que martelo deve ter muita dor de cabeça. Um bisturi na mão de um médico, ele não pode falar, hoje eu não vou cortar nada. E nós precisamos entender esse princípio, que independente da nossa situação, Deus quer nos usar. Na bênção, meu irmão. E eu quero dizer mais ainda, se prepara, porque geralmente, quando nós estamos em situações difíceis, quando nós estamos passando por problemas e dificuldades, é ali que Deus quer nos usar. É dessa maneira. Ele ama nos usar quando nós estamos em situações como essa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma faca, ela é como uma lâmina de 2 gumes. Ela serve para quem está ouvindo, como também para quem está falando. Quem já passou por situações iguais a essa? Quem já passou por situações, por exemplo, na sua empresa, quando você está ali naquele momento difícil, sei lá que tipo de problema, ou financeiro, ou relacionamento, ou coisa assim. Vamos supor que naquele dia você brigou com a sua esposa, e você foi lá, olha, passando por aquele problema familiar, uma discussão, um problema familiar com a esposa, aí você foi para o serviço, você foi para o seu trabalho, naquela situação, a hora que você senta na sua mesa, vem aquele camarada, aquela pessoa que você vem há tempo, conversando com ela, mostrando a respeito da palavra do Senhor, e fala assim, olha, preciso conversar com você hoje. Sabe o que é? Eu estou passando por um problema muito sério de relacionamento com a minha esposa. Você já passou por isso, meu irmão? Aí você olha e fala, dá vontade de falar, eu? Justo hoje? Não podia ter sido a semana passada, que nós estávamos bem, tinha celebrado a festa de aniversário de casamento e as coisas estavam tudo muito boa. Justo hoje que tivemos um problema, justo hoje. E Deus está falando, é hoje, é hoje. E dessa maneira, a partir do momento que você entende os princípios do Senhor, e mesmo com o coração apertado, mesmo nessa situação, e você fala, Senhor, olha, eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa, eu não sei o que, mas eis-me aqui. Quem já passou por essa experiência? Aí de repente você começa a falar, e você começa a dizer, e vem ali na sua mente, aquelas passagens bíblicas, e vem tudo aquilo, e você falando, e lá no fundo, você achando que está sendo incoerente com você, porque falando assim, isso aqui, eu não estou vivendo. Você já passou por isso ou não? Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, muitas vezes eu já subi nesse púlpito aqui, para ministrar a palavra, e eu falava, Senhor, isso é para mim. E é dessa maneira que Deus quer que nós venhamos a entender. Que somos instrumentos nas mãos deles. E quem faz o milagre é Deus. Amém, meus irmãos? Tira da sua mente agora tudo aquilo que aprendemos, todo paradigma, todo espírito do engano que nós carregamos, que muitas vezes vem para nós, principalmente aqui no nosso país. Ai, porque uma pessoa é santa. Ai, porque fez não sei quantos milagres. Não, meu irmão. Quem faz milagre é nós, muitas vezes, somos apenas canais
para que Deus venha agir. Nós somos instrumentos, e aqui o Senhor está querendo nos mostrar isso, e Ele estava mostrando para os seus discípulos. Ele estava mostrando para os seus discípulos: olha, apesar de tudo que eu estou sentindo, a população está ali, o povo está lá embaixo, eles estão querendo. Aqui a palavra não diz, mas eu imagino que os discípulos falam assim: mestre, nós vamos descer, vamos despedir eles, vamos mandar embora, porque o senhor hoje está abatido, o senhor hoje está aí preocupado. Puxa vida, o seu primo foi ali, né, um negócio, uma tragédia. Fica tranquilo, fica aqui, fica sossegado, não precisa se mexer não, deixa que nós vamos lá e vamos já dar um cefini nesse povo, vamos mandar todo mundo embora, outro dia o senhor faz, outro dia o senhor fala. Mas Jesus não, movido de compaixão. Amém, meus irmãos? E eu quero que você entenda esse princípio de Deus para a sua vida, todos nós venhamos entender para a nossa vida. Cutuca o seu irmão ao céu e fala assim: não diga, eu não posso. Difícil isso. Difícil porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, em que nós temos uma tendência egoísta de olharmos para o nosso próprio umbigo, e nós muitas vezes dentro do corpo de Cristo, no meio do povo de Deus, nós falamos: eu não posso. Como é difícil, por exemplo, no meio de uma igreja, você levantar pessoas compromissadas em trabalhar para o Senhor. Como é difícil, porque sempre tem o famoso eu não posso. E meu irmão, quero dizer uma coisa para vocês: se nós formos esperar um momento em que você possa, o evangelho não estava sendo pregado, nós não seríamos salvos. A palavra viva não teria chegado até nós aqui em Franca, na nossa igreja, nas nossas vidas. Você concorda com isso? Tem gente aí que ainda carrega na mente uma mentalidade seguinte: não, quando eu me aposentar, pegar a minha aposentadoria gorda, bem rechonchuda, e eu ficar em casa, e depois de comprar aquilo que eu quero, depois de fazer aquilo que eu gosto, depois de viajar, depois de fazer isso, aí sim eu vou fazer a obra do Senhor. Meu irmão, esquece, nós fazemos agora. Amém? Fala assim comigo: tempo é querer. Quando eu quero, eu arrumo tempo. Isso é uma palavra forte e verdadeira. Quando eu quero fazer para o Senhor, eu arrumo tempo. A questão do eu não posso, cai fora. A questão do eu estou preocupado, estou passando por problemas. E não que Deus não reconheça isso nas nossas vidas. Amém, meu irmão? E olha só, que interessante, olha Jesus ensinando. Vamos continuar aqui. Então, nós vemos que Jesus desceu e ele foi curando os enfermos, ele foi pregando a palavra, falando da boa nova, da salvação, do reino. Versículo 15. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha só que interessante. Novamente a questão do eu não posso. Olhando as coisas pelo lado natural. É claro que nós temos essa tendência, qualquer um de nós. É que nós sabemos aqui, eu creio que você conhece essa história, você conhece o que aconteceu para frente. Mas se coloca no lugar daqueles discípulos. Meus irmãos, eu quero que você comece a entender que quando nós podemos, Deus age no sobrenatural. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Deus age no sobrenatural. E olha só a resposta de Jesus diante dessa circunstância. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retire. Dá-lhes vós de comer. Não é preciso que ninguém vá embora, não. Dá a vocês de comer para eles. É claro que o Senhor estava esperando que eles se colocassem à disposição para ser instrumento nas mãos do Senhor. Deus é Deus. Meus irmãos, se você voltar um pouco à palavra, olha só que interessante. Preste atenção. Jesus poderia ter feito a mesma coisa que ele fez lá em Cafarnaum, no monte, que é conhecido até hoje como o Monte das Bem-aventuranças. Se você voltar aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vemos aqui as famosas doutrinas de Cristo para as nossas vidas.
onde Jesus começou a pregar naquele monte em Cafarnaum, naquele local maravilhoso. Ele começou a pregar e falar, e começou com as bem-aventuranças, e veio falando de tudo, a respeito da lei, a respeito do amor, veio abrangendo e falando tudo, e foi praticamente um dia todo falando com aquela multidão, o dia todo a multidão sentada na relva, estando ali ouvindo Jesus, e eu creio, pelo poder do Senhor, que ninguém, obviamente, ninguém, homens, mulheres, crianças, a palavra é muito bem clara, o Evangelho de João nos mostra isso, era mais de 5.000 pessoas, contando somente os homens que estavam ali ouvindo, e ninguém reclamou de fome, ninguém. Pare um pouquinho para analisar. Nesse momento Jesus poderia falar a mesma coisa, ele poderia agir, não que ele nem falou. O poder de Deus agiu naquelas pessoas, ninguém nem sentiu, nem viu o horário passar, nem preocupou se o sol estava pino ou não, se já era tal hora ou tal hora, porque ali havia um poder sobrenatural do Senhor Jesus para com eles. Amém, meus irmãos? E Jesus podia fazer a mesma coisa, num estalar de dedos, fazer cair pão do céu, ou então nem ter fome, serem saciados fisicamente também. Ele podia fazer isso, mas ele queria ensinar, como ele quer nos ensinar, que os discípulos, assim como nós, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Ele vira para os discípulos e falou assim, eles estão com fome? Então, olha, mestre, faz o seguinte, Jesus, despede a multidão, manda embora, porque aí dá tempo deles chegarem em algum lugar, algum vilarejo aqui por perto, comprar alguma coisa. Ele falou, não vou despedir ninguém não, dê vocês de comer para eles. Amém, meu irmão? O teu grau, o teu crescimento espiritual, o seu relacionamento com Deus, está intimamente ligado de como que você se dispõe a ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Você vai crescer quando você aprender a não estar falando eu não posso, e dizer, eis-me aqui, na bênção, igreja. Você vai experimentar algo novo de Deus, coisas sobrenaturais do Senhor, quando você parar de ser egoísta, e começar a dizer, eis-me aqui, Senhor. Quando as pessoas que Deus também colocou na sua vida, e trouxerem coisas de Deus para você, e você ao invés de fugir, e dar desculpas, e falar, eis-me aqui, você vai começar a experimentar coisas novas e maiores de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Quando você começar a abrir o seu coração, e entender que da mesma maneira como Davi fez, e chegou diante de Golias, e falou, quem é esse incircunciso, para falar assim do Deus vivo? Ele é incircunciso, eu sou da aliança, ele não tem nada, eu tenho relacionamento com Deus. Na bênção, igreja, nós entendemos esse princípio, você entender que com o Senhor, você pode romper, pular muralhas. Amém, meu irmão? É isso que Deus está querendo nos ensinar nessa noite. Nós estamos terminando aqui um período, estamos terminando um ano. A vinda de Jesus está próxima, não sabemos nem dia, nem hora, nem coisa nenhuma. E o Senhor está necessitando de obreiros, de pessoas. E como é difícil, porque sempre tem eu não posso. Porque é mais cômodo você ficar na retaguarda do que assumir algo e depois ter que responsabilidade diante de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você assume, meu irmão, as bênçãos de Deus vêm para você. Nós somos instrumento, nós somos canais de bênção. Eu já falei aqui, eu vou dar um exemplo novamente. Nós somos como canos de água, onde a água seria a bênção, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus nas nossas vidas. Amém? A caixa d'água, vamos supor, é o próprio poder de Deus. E nós somos cano. E eu quero dizer uma coisa, não tem como um cano conduzir uma água de um local para outro local sem ficar úmido por dentro. Mesmo que por fora ele esteja seco.
mas por dentro ele está úmido. Não tem como. Não tem como você dizer que um cano conduziu água e ele permaneceu com as paredes internas secas. Entenda esse princípio de Deus na sua vida. Entenda o que Deus tem para você, meu irmão, para cada um de nós. E era o que o Senhor Jesus estava aqui ensinando os seus discípulos. Esse é o primeiro milagre da multiplicação de pães. E ele falou, olha, vai lá, deixa de comer. Eu não vou mandar ninguém embora não, vai lá. E muitas vezes o Senhor está falando para mim, para você, para cada um de nós. Vai lá, meu irmão, pode ir, vai, eu estou te chamando, pode ir. Mas eu não dou conta, mas eu não quero. E muitas vezes o nosso comodismo, o nosso ser, não permite que sejamos instrumentos na mão do Senhor. Fala assim comigo, quando eu faço nas mãos do Senhor, qualquer coisa, eu recebo na mesma medida. Amém, meu irmão? E a palavra do Senhor, dá e dar-se-vos-á. Não estou falando agora de dar coisas materiais, dinheiro ou qualquer coisa assim. Estou falando daquilo que o Senhor espera de nós como instrumentos nas suas mãos. Então não tem como. E muitas vezes nós somos egoístas. Nós olhamos somente para nós e esquecemos que com Deus as coisas são diferentes. Que quando nós deixamos Deus trabalhar através das nossas vidas, meu irmão, você olha, vai poupar muita coisa na sua vida. Porque Ele vai na sua frente, limpando a eira, preparando o caminho e te abençoando. E você recebe de Deus. Você crê nisso? Olha só que interessante. Vamos continuar aqui. Versículo 17. Então eles lhe disseram, não temos aqui. Olha o não. Olha a questão do não. Não temos aqui, a não ser 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele, trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu a quem, gente? Aos discípulos. Amém. E os discípulos à multidão. Primeiro ponto, como eu falei para vocês, algum tempo antes, em Cafarnaum, ele podia ter feito como fez lá. A multidão nem sentir fome, ser saciado, mesmo da maneira natural, sem nem perceber. Não fez. Segundo ponto, ele falou assim, tem 5 pães e 2 peixes, dá aqui para mim. Ele mesmo podia falar, faz fila aí, gente. Pronto, toca o cesto aqui, está aqui, vou pôr aqui, vocês vêm, cada um pega. Não, ele deu aos discípulos, para que os discípulos dessem à multidão. Porque ele estava querendo ensinar esse princípio, como quer ensinar a cada um de nós nessa noite. Quando nós fazemos, nós recebemos. Amém? Fala assim comigo, quando eu faço, eu recebo. Meu irmão, é bênção. Quem já experimentou isso, já entende o que é esse poder de Deus. Então tome cuidado. Não fique aí colocando obstáculos na frente. Tome cuidado com o eu não posso. Toma cuidado com o eu não faço. Toma cuidado com valores humanos. Tome cuidado em você se querer se preservar. Eu sei que para fazer a obra, para ser instrumento do Senhor, muitas vezes você dá a sua cara a bater. E é isso que nos dificulta. Porque daí, como eu vou ficar? O meu eu. E o Senhor está falando, não, sou eu que faço, meu filho. Independente de você ou sem você. E quando Deus quer fazer, Ele faz. Se Ele não usar você, e você falar não, Ele vai atrás de outro, e assim vai, a obra não para. As coisas não param. Amém? Mas é muito bom podermos participar dessa bênção do Senhor, mesmo com problemas. Puxa vida, mas me convidaram para estar ajudando na obra, justo agora que eu estou passando por esse problema, justo agora. Faz 10 anos que eu estou na igreja, o pastor nunca me chamou. Agora que eu estou passando por esse problema, por aquele outro, isso e aquilo, sei lá, mas o que está acontecendo na sua vida? Justo agora o pastor me chamou. É porque Deus falou, pastor, chama aquele. Aí você começa com o eu não posso. Meu irmão, entenda o princípio de Deus. Amém? Fala novamente comigo, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Paulo para nós.
pelo Espírito. Então, meu irmão, muda seu proceder, muda a sua situação, para de entrar só na retaguarda, para de querer agir no meio do povo. Existe povo e existe os eleitos do Senhor, existe multidão e existe discípulos do Senhor. O discípulo aprende, caminha, faz, age, e a multidão somente absorve, vira as costas e vai embora. E o Senhor salva um e outro? Não, Ele salva, Ele alimenta todos, cura todos, mas Ele salva aqueles que se dispõem a fazer. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Então Ele deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Versículo 20. Todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram, quantos cestos? Quantos cestos cheios? 12. Quantos discípulos Jesus tinha? Meu irmão, está aqui o princípio de Deus. Tá? O milagre da multiplicação é do Senhor. A única coisa que Jesus falou foi mandar sentar. A única coisa que Jesus falou foi mandar sentar. Sentem. E eles sentaram. O resto é Deus, meu irmão. O milagre da multiplicação é Deus que faz. Os discípulos, eles só fizeram o seguinte: pegaram ali os cestos, os pães e saíram com a multidão. Eles nem perguntaram, eles nem questionaram se o pão estava multiplicando ou não. Pega um pedaço, meu irmão, pega outro pedaço, outro pega outro pedaço. Eu imagino que ele pegou aqueles 5 pães, dividiu lá, deu um pedacinho para cada um. O peixe a mesma coisa, e falou: pode sair distribuindo. E a coisa não acabava, é Deus. E o interessante, todos se saciaram, e depois escolheram 12 cestos. Quando você diz, eu posso, eu quero, eu faço, meu irmão, aquilo que é feito pelo outro, através de você, você receberá em dobro. Não precisa fazer por barganha. Entendi, pastor, agora eu sei. Senhor, eis-me aqui. É assim, pastor? É assim. Eu entendi. Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, para orar, para que um irmão tenha bastante dinheiro. E eu vou orar por ele, e vou receber em dobro. Não, meu irmão, não é assim. Quando nós nos colocamos a fazer, a retribuição vem. Deus nunca deixou aqueles que são dele. Deus nunca abandonou. E o Senhor Jesus, Ele está aqui mostrando esse princípio. Ele pegou, aproveitou daquele momento da morte de João. Ele mostrou que mesmo ele, estando naquela condição em que a sua alma e todo o seu sentimento estava abalado, ele estava mostrando que continuou firme no propósito de fazer a obra do Senhor. E chamou os discípulos e falou: eu quero que vocês façam o mesmo. Amém, meus irmãos? Ele podia muito bem agir de outra maneira, mas ele quis que os discípulos pegassem os pães e distribuíssem, porque depois eles escolheram, e com eles veio a bênção do Senhor. Amém? Continuando, agora vem o versículo 22, que nós começamos a ler. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. Agora ele fala com os discípulos. Agora nós chegamos no ponto onde nós começamos a ler. Ele falou assim: entra no barco, vai para a região dos Gadarenos. Eles já tinham ido lá uma vez. Ele falou: pode ir, vão lá, pode ir. E agora sim, nesse momento, agora eles já estão saciados. Vocês aprenderam que eu saciei eles através da vida de vocês. Agora vocês vão, e eu vou despedir da multidão. Agora sim eu vou despedir. Agora sim eu vou mandar a multidão embora. E quando despediu da multidão, eles foram, e o Senhor Jesus subiu novamente para orar, porque ele ainda continuava com a dor no seu coração. Amém? E isso tem mais uma palavra, mais um ensino de Deus para nossas vidas hoje. Quando você está passando por problemas, por dificuldades, e Deus te chama para ser instrumento nas mãos deles, não quer dizer que o problema vai passar. Amém, meu irmão? Deus vai agir na sua vida, vai suprir o que você precisa, e a coisa talvez continue. Como continuou? A dor continuou. E ele subiu para orar, e falou: agora podem ir, que eu vou orar novamente a sós. Agora chegamos no ponto em que nós lemos. E eu só quero pegar para finalizar aqui esse último pedaço aqui, esse último versículo 26, a última parte. Antes de ir no 26,
Eu quero pegar o seguinte, eles foram, obedeceram, amém, meus irmãos? Quando foi de noite, de madrugada, veio aqui, versículo 26. Os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O barco estava na tormenta, tinha vento contrário, e eu quero dizer para você, quando você é instrumento nas mãos do Senhor, quando você está fazendo a obra do Senhor, mesmo que venha vento contrário, mesmo que venha tormenta, você está debaixo da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém? Se Ele te falou para você ir para o outro lado, mesmo com tormentas, com problemas, você vai chegar. Se Ele te deu uma promessa, se há uma profecia na sua vida, se há uma palavra de Deus na sua vida, mesmo que venha problemas, eu quero te dizer, vai se cumprir na íntegra. Amém, meus irmãos? Porque quando nós estamos debaixo da palavra. Agora olha só que interessante. A hora que Jesus vem ao encontro com eles, Ele vem andando sobre as águas. E aqui, a palavra é muito bem clara. Olha só que interessante. Os discípulos vendo-o caminhando. Interessante que tanto no Evangelho de Lucas, depois você vê em casa, quanto no Evangelho de João, é muito claro no detalhe que diz o seguinte. Os discípulos vendo o que era Jesus, tiveram medo. Acharam que era um fantasma. Gente, eles não viram um vulto. Olha só que interessante. Olha aqui os detalhes da palavra. Eles não viram um vulto. Eles não viram alguma coisa. Mesmo vendo que era Jesus, tiveram medo. Fala assim comigo. Medo é contrário da fé. Amém, meus irmãos? É claro que é uma coisa inusitada. Se nós estivéssemos lá, tá? Eu creio que iríamos assustar, mas há diferença entre você ficar ali, boquiaberto, com a situação, olhar de uma maneira, do que ter medo. E muitas vezes o inimigo tenta colocar medo na nossa vida, para que você não exerça aquilo que Deus tem como instrumento nas mãos dele. Tiveram medo. Meu irmão, sabe o que eles tinham que fazer? Diante de tudo isso, diante do ocorrido, diante do milagre que já tinha acontecido, sabe o que Deus, acho que Jesus esperava deles? Ué, se Ele está andando, eu posso andar também. Amém, meu irmão? Esse amém foi meio fraco. Diante dessa situação, eu vou repetir, tá certo? Aí vocês dão uma caprichada aí. Diante dessa situação, o que Jesus esperava de cada um deles, com certeza Jesus ia esperar, depois dos milagres, depois de tudo que fez, depois das multiplicações, depois de tudo que Deus estava ensinando através de Jesus, obviamente Jesus esperava dele o seguinte, você está andando sobre as águas? Então eu posso andar também. Amém, meus irmãos? Amém. Agora melhorou. Quando nós cremos, quando nós nos colocamos como instrumentos nas mãos do Senhor, tudo o que Ele fez, nós podemos fazer também. Você crê nisso? E coisas maiores ainda farão. E é isso que o Senhor espera de nós. Nós estamos terminando um período, estamos terminando um ano. Nós temos aí um projeto de vida. E eu quero que você comece a entender aquilo que Deus tem para nós. Não comece a olhar com medo para as coisas que estão na tua frente. Comece a olhar com os olhos de Deus. Amém? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim, olhe com os olhos de Deus, meu irmão. Olhar com os olhos de Deus é ver alguém andando sobre as águas e olhava, não, isso é natural. Porque Deus é Deus, meu irmão. Amém? Olhar com os olhos de Deus é você ver algo que Deus está fazendo e aquilo não vai te afetar, porque você sabe que é o agir de Deus através da sua vida, através de outras coisas ao seu redor. Amém? Fala assim, olhar com os olhos de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Nós temos aí projeto de vida para 2017. Como todo ano a gente faz. Nós temos aí os nossos pedidos. E nós colocamos, e muitas vezes ali no projeto de vida, quando nós abrimos do lado esquerdo, é maravilhoso. Os pedidos a gente faz com muita facilidade. Agora do lado direito, tem os propósitos.
E hoje, em nome de Jesus, eu quero que você, claro, tenha toda a liberdade. Mas um propósito como igreja, o Senhor espera de nós. E eu espero que você coloque, mas de coração, não porque eu vou falar aqui. Mas você coloque lá, Senhor, quero ser instrumento nas tuas mãos. Amém? Repete comigo, quero ser instrumento nas tuas mãos. Na bênção, meu irmão. É o que o Senhor está nos ensinando. E é isso que o Senhor espera de nós. Foi isso que Ele ensinou aos seus discípulos. Mesmo que você esteja passando por qualquer tipo de problema, pode crer que o Senhor, Ele vai à sua frente. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus. Nós vamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Nós vamos fazer os nossos pedidos, mas também vamos ter os nossos propósitos. E o Senhor espera de cada um de nós nunca falar, eu não posso. Amém? Fala assim, diante de Deus, nunca direi, eu não posso. Meu irmão, quantos o Senhor não levantou porque teve o coração aberto ao chamado? Mesmo que naquele momento, eu vou dizer para vocês, quando Deus chama a gente para determinadas coisas, nós somos humanos, nós temos sentimento. Vem aquele friozinho na espinha, assim, vem. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Vem, claro que vem. Nós somos humanos. Mas se você abre o seu coração a deixar Deus agir, e você realmente não fala, eu não posso, Deus se capacita. Amém? Sempre falamos aqui e vamos relembrar. Fala assim comigo, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Amém, meu irmão? Os escolhidos que abrem o coração e fala, eis-me aqui. E estamos em um período da igreja em que Deus aguarda muitas pessoas abrirem o coração. É triste nós verificarmos que numa igreja com uma quantidade de membros como a nossa, é difícil ter pessoas para fazer a obra. Porque sempre a gente ouve, eu não posso. Muitas vezes nós ouvimos, eu posso ajudar. E Deus muitas vezes não está pedindo ajuda. Ele está querendo te colocar à frente. Ele está falando com você. E você recusa. Tome cuidado, meu irmão. Porque a palavra do Senhor também nos diz. A pastora sempre repete aqui. Deus não tem prazer naquele que retrocede. E muitas vezes nós retrocedemos. E Jesus mostrou nessa passagem que independente da situação em que você esteja passando, abra o seu coração, deixe o Espírito agir. Eu costumo dizer que, por exemplo, um pastor, vou pegar aqui um exemplo de um pastor, uma pessoa para ficar pela obra, de nunca, pode tirar da sua mente, Deus nunca vai atrás da pessoa quando ela está desempregada. E tem muita gente achando que é assim, porque é meio de vida. Eu perdi o emprego, mandei currículo para todo lado, eu não estou conseguindo nada. Aí vira, Senhor, eis-me aqui. Vou virar pastor. Eu quero ver você dizer, eis-me aqui. A hora que você tiver um emprego, que você tiver um salário, um ganho, e Deus arder no seu coração, fala assim, eu quero você para a obra. Abra o seu coração. Amém, meus irmãos? A messe está chegando, e poucos são os ceifeiros.
Eu quero que você então coloque um propósito, pelo menos esse, no seu projeto de vida. Senhor, usa-me como teu instrumento. Abra o seu coração, em nome de Jesus.